Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. A minha voz é que não está lá muito boa, né? Porque o tempo está sempre a mudar, não é? Então a gente fica sempre assim. Mas hoje o clima está ótimo. O clima está bom, por isso é que eu estou vestida assim dentro de casa, porque às vezes também dentro de casa faz aquele frio, né? E dá aquele calafrio, né? A pessoa está sempre com um casaco, com uma jumper. Mas hoje, graças a Deus, o tempo tá bom. Então é assim, pessoal, o que me trouxe aqui hoje, eu quero vos contar, vim aqui vos contar uma experiência que eu tive, né? Eu tive que ir acompanhar a minha filha a um after party. Era suposto nós irmos a um funeral, mas infelizmente nós não podemos, não tivemos a oportunidade de ir ao funeral da mãe da colega da minha filha, que faleceu, que é uma delas, descansa em paz. É um pessoal do Ghana, a senhora é do Ghana. E por que que eu estou a falar? Por que que eu vim falar um pouco dessa experiência? Eu achei bom falar, né? Porque eu sou africana, né? Como vocês sabem, eu sou da Angola, né? E, e nós geralmente, né? Em diferentes países africanos têm as suas culturas. Em Angola, geralmente, quando as pessoas morrem, nós nunca, que eu saiba, né? Nós não damos festa, né? Podemos, sim, senhora, convidar as pessoas, né? As pessoas vêm para o funeral, fazem lá, preparam as coisas, né? Comida, cozinha-se, né? Cozinha-se para as pessoas. Temos lá a nossa tradição. Mas o que eu achei, quando eu fui acompanhar a minha filha depois do funeral, eles não vão diretamente para casa, não. Eles vão dar uma festa, é tipo celebrar o falecido, a pessoa que já faleceu. Então, quando nós fomos avisados que é para ir no after party, e a menina disse assim à minha filha: Olha, vocês têm que pôr uma roupa preta e vermelha. Primeiro eu não tinha roupa vermelha, só tinha roupa preta, então eu só vesti tudo preto. Pus esse lenço, né? Fiz um penteado normal, pus uma roupa, pus tudo preto. Tem que se respeitar, né? As regras, se eles estão a pedir que é para ir com um certo código de roupa, nós temos que fazer, especialmente quando é no caso de alguém que já partiu. Então, é bom sempre as pessoas cumprirem. Quando eu cheguei lá, pessoal, eu pensei, eu não sei o que vos dizer. Parecia que eu estava parecia que eu não estava num sítio onde morreu alguém e tu chegas lá, olha, está aqui a família, estão todos a chorar. Não, eu cheguei lá, né, aquilo foi numa igreja. Tinha um sítio onde eles colocaram as cadeiras, né? Que é para a família, né? Que é para o marido da senhora e os filhos e as pessoas mais chegadas, os familiares mais chegados. E depois do lado, né? É que estavam as cadeiras, que é para as pessoas que fossem chegando, né? Para se sentarem. No nosso caso, nós chegamos e aquilo é assim, as pessoas vão chegando. Suponhamos que aqui está a mesa da pessoa, né, do senhor que já faleceu. Nós vamos chegando e vamos passando aqui à frente deles e vamos fazendo assim, para cumprimentar. E eu pensei que era só conosco, mas não, pessoal. Toda a gente que foi para este funeral não, para essa celebração, cada vez que iam chegando, aliás, tinham que passar por ali
que é para cumprimentar. Não é, oh, tá cheio. Geralmente nós temos muito disso, né? Tá cheio, tá muito cheio, a gente só chega e senta. Não, tem que cumprimentar. Aquilo tinha uma senhora, lá tinha uma senhora na porta da entrada, ela ia fazendo os trabalhos dela, tipo dar passar os envelopes para quem quisesse ajudar, que é para contribuir para os gastos do que fizeram no funeral e também que estão a fazer ali, acho eu. Então as pessoas, ela ia passando os envelopes, quem quisesse ajudar, contribuir, recebia os envelopes. E depois as pessoas iam chegando, iam passando, mas era giro, aquilo foi lindo, porque as pessoas vão chegando, tipo, tenho 5 pessoas atrás de mim, né? Iam passando, eles não cumprimentavam só o pessoal que estava aí à frente, não, cumprimentavam o pessoal todo, tipo, passavam por aqui, cumprimentavam, passavam por aqui, cumprimentavam, passavam por aqui, até encontrarem o lugar deles para eles se sentarem. Agora, a parte que eu senti mais, pessoal, foi quando eles começaram a levantar para ir dançar. Eu nunca vi isso. Olha, eu fiquei sentida, eu não sabia se chorava. Eu só estava ali holding my tears, yeah? Estava mesmo a holding my tears. Estava fazendo de tudo para não chorar, porque foi triste. O senhor ali a travar o choro dele ali, holding his tears. E cada vez que pusessem uma música a dizer, eu até perguntei numa das senhoras, o que que a música tá, o que está a dizer na música? Ela dizia, minha amiga já partiu. E eles levantavam para dançar de lá. Foi uma coisa sincera, não é porque eles estavam a dançar porque foram para curtir, não. Aquilo tem um significado por trás. Eles estavam a dançar, mas ao mesmo tempo, todos nós sabemos que Jesus ressuscitou entre os mortos e que nós teremos, todos os que seguem os passos de Jesus terão vida eterna. Então, quando eles estavam a dançar, eles sabem que a mulher dele, a filha, a prima, a tia, foi para casa, foi para um sítio melhor. Então eles estavam a celebrar aquilo. Olha, tocou-me bastante. E eles levantavam, você vê mesmo que eles estão a dançar, mas não é aquele escândalo, porque há sítios que tu vais, que você vê as pessoas a gritarem, bué de escândalo e não sei o quê, porque há pessoas que exageram, né? Vamos ser sinceros, há pessoas que exageram. Mas ali aquilo não era um exagero. Aquilo eles estavam mesmo sentidos. Estavam sentidos, mas ao mesmo tempo. Olha, a parte que mais senti foi quando um dos senhores, acho que era o pastor, mandou o senhor levantar, que era o marido da senhora que faleceu. Pediu que todos os filhos, as filhas, os familiares mais chegados se levantassem. Eles todos se levantaram e ficaram no meio do salão. E quando eles ficaram no meio do salão, pessoal, os amigos ficaram à volta, levantaram-se todos, ficaram à volta deles, para lhes dar força. E pessoal, a parte em que eles levantaram-se e abraçaram a família, eles todos ali, não tinha como a pessoa ficar a olhar e não chorar. Foi uma coisa bonita, foi uma coisa sentimental, né? Foi uma coisa que me tocou. Imagina, você está num sítio que não conhece ninguém, mas sente aquela tristeza que eles estão a passar, mas ao mesmo tempo eles têm uma esperança em Deus. Eles sabem que ela não partiu em vão e que ela está num sítio mais safe, né? Que ela está com Deus. E quando eles levantaram para abraçar, aí é que você vê quem são os amigos, né? E geralmente
no mundo em que nós vivemos, já não há amizade sincera, já não... Como eu estava a dizer, no mundo em que nós vivemos, né, hoje em dia nós não temos verdadeiros amigos. Na sua maioria, 90%, verdadeiros amigos é muito difícil de encontrar hoje em dia. As pessoas são muito materialistas, as pessoas são muito falsas, as pessoas são muito interesseiras, as pessoas são muito intriguistas, fofoqueiras, fofoqueiros. Olham para ti de cima a baixo. Se tu não tiveres nada, não és ninguém. Se tu não tiveres seguidores, tu não és ninguém. Se tu tentares subir na vida, ninguém te apoia. As pessoas olham-te com desdém porque você não veste uma calça de marca, porque você não tem dinheiro na conta, porque você não tem uma casa, porque você não tem isso, não tem aquilo. É muito complicado. Nós estamos todos aqui de passagem, mas o comportamento das pessoas está demais, já passou dos limites. Às vezes nem dá para a gente comentar, às vezes temos que ser passivos. Mas voltando ao assunto deste caso, desse evento onde eu fui, não é? Que a alma dessa senhora descanse em paz e que Deus dê força à sua família, né? Dessa família enlutada, que Deus lhes dê força, que é para eles continuarem a sua jornada nesse mundo, né, em que nós vivemos. Mas aquilo foi uma coisa muito gira. É nessas alturas que nós temos que abraçar os nossos irmãos, estar presente na vida das pessoas, não é? E porque nós aqui, nós precisamos todos um dos outros. E esse povo do Ghana, eu aprendi com eles. Outra coisa que eu vi, que eu notei, eles cansam os nigerianos, batem as nigerianas, aliás, na maneira de vestir. Acho eu, não é? As roupas delas, meu Deus, eu parecia que estava na festa, olhei para mim, eu não tinha nada a ver. Pessoal, eu fui simples, fui com uma camisola de manga comprida e fui com uma calça comprida, normal, com uma roupa normal, não é? Mas eles foram como se estivessem aí para um casamento. Tanto os homens com aqueles panos deles. Eu vou pôr aqui as fotos que é para vocês verem, com aqueles panos, aqueles atalhos, aqueles panos deles tradicionais. As mulheres com os lenços, todas de lenço, óculos escuros, carteiras. O look parecia que estivessem aí para um casamento. Essa é uma das coisas também que eu notei. Eu até disse numa das senhoras: vocês batem as nigerianas, vocês vestem. As nigerianas também vestem muito bem. Eu gosto muito da maneira de vestir, a maneira... Em Angola, jovens, se calhar hoje, eu já não vou para Angola há muito tempo, né, que eu não vou para Angola, então eu não estou atualizada em termos de roupas tradicionais, como é que as nossas manas estão a vestir, né, as roupas, se elas usam muito as roupas tradicionais, mas que eu saiba, né, que eu já notei, tudo que é festa desse povo do Ghana, dos nigerianos, guinenses também, eu não digo cabo-verdianos, não digo angolanos, não digo santomenses, moçambicanos. Moçambicanos até ainda passam, mas se calhar 2 a 5%. Mas os do Ghana, Quênia, Nigéria e outros países daqueles lados ali, Mali, eles gostam muito de usar as roupas tradicionais e é uma coisa muito linda de se ver. Muito linda de se ver. Pessoal, epá, eu não sei o que dizer. Eu estive ali, estive num evento triste, mas ao mesmo tempo alegre. Não é porque nós sabemos que Jesus
veio a este mundo, partiu e nos deixou essa esperança de que Ele está vivo e que Ele voltará, não é? Para nos julgar, não é? Então, Ele é o Rei e todos sabem, e todos que sabem, todos que conhecem e que seguem o seu caminho têm essa esperança. Por isso é que esse povo lá estava a dançar. Disseram, ela foi para casa. A nossa amiga foi. E eles dançavam. Você vê eles a dançarem. Eles a dançarem. Mas eles tinham aquele sentimento, né? Estavam tristes naquele momento. Mas ao mesmo tempo, eles estavam felizes por saberem que ela não foi em vão. Não foi para sempre, mas que ela partiu, saiu. É uma passagem física para a passagem espiritual, ok? É passagem física e para a passagem espiritual. E essa passagem espiritual, não é? Nós temos essa esperança em Deus e é isso que eles estavam a celebrar, pessoal. Olha, eu fiquei sentida, quase que as lágrimas me caíam os olhos, mas eu fiquei ali a me conter, fiquei ali a me agarrar, a me segurar e foi giro, foi muito giro. Só quem não tem coração, não tem sentimentos, é que se calhar não sentiu, mas eu vi aquele povo, sim senhor, é um povo acolhedor, é um povo, tu sentia, dava para sentir aquela vibração, aquele warmth, aquele welcome, a maneira que as pessoas levantavam, vinham chegando, todas elas bem vestidas, com aqueles panos, uma coisa gira, pessoal. E eu vou dizer uma coisa, às vezes sinto saudade de casa, porque não importa o tempo que a gente fica fora da nossa terra, se ficamos 15, 20, 30 anos, mas é a nossa terra, é o nosso país, nós vamos sentir sempre falta da terra, daquele calor, da nossa tradição, do nosso clima, do nosso povo. África é o berço da humanidade. África tem tudo para dar certo, mas infelizmente, por causa de uns, muitos sofrem. Infelizmente temos que nos espalhar, para bem dizer. Eu não gosto de falar de certas coisas porque não vale a pena. Vale a pena, sim senhora, mas ao mesmo tempo isso não é o que me trouxe aqui. Mas o que eu quero dizer, nós temos tudo para dar certo. A África é rico em tudo, até amor. Nós somos ricos até em amor. Temos amor para dar, amor para vender. Somos pessoas acolhedoras, somos pessoas boas, mas por sermos tão bons, nós estamos a sofrer. E por causa de uns, nós estamos a sofrer. Uns que são, que não olham para o próximo. Porque se essas pessoas, se todos olhássemos para o céu e não para as coisas da terra, eu tenho a certeza que nós todos estaríamos bem nesse mundo. Porque essa terra não nos pertence. Nada é nosso. Nada é nosso. Houve uma passagem bíblica onde o Jó disse: a esse mundo eu vim, num eu vim ao mundo, num eu vou voltar. Se nós todos puséssemos as passagens bíblicas na nossa mente e praticássemos todos nós, tanto líderes, tanto médicos, doutores, professores, os alunos, todos nós nesse mundo, nós precisamos evangelizar, nós precisamos falar de Deus, falar de Jesus. Porque nós estamos aqui num instante, hoje é um instante, amanhã é outro dia que a gente não sabe o nosso futuro. Então, a ganância, o ter muito, mas esse ter muito vai nos levar para onde?
nós temos que nos perguntar: aonde é que nós vamos levar isso tudo? Se Deus não vai nos receber com nada, Deus não vai nos receber com absolutamente nada. Nós nem sabemos como é que Deus vai nos receber, qual é a roupa que nós vamos pôr, que é para Deus nos receber. Aquela roupa que nós levamos no caixão, não é a roupa com que nós vamos nos apresentar à frente de Jesus. Não é. Nós temos uma roupa preparada, uma coroa preparada. Mas será que todos nessa terra, pessoal, estamos preparados para receber a nossa coroa? Será que nós todos queremos essa coroa de Jesus ou queremos a coroa do inimigo? Porque o inimigo nos dá uma coroa falsa. O inimigo nos dá algo falso. Ele nos torna, às vezes, tão gananciosos que nós ficamos com o espírito do mal, porque não é normal uma pessoa normal agir, às vezes, de certas formas. Deixar o teu irmão sofrer e você tem tudo em casa. Eu não ia conseguir dormir. Eu não ia conseguir pôr a mão na... Eu não sei como é que há pessoas que conseguem. Eu não entendo. O mundo grita. Nós vivemos num mundo que a terra estremece. Nós precisamos nos abraçar mais. Nós precisamos ser mais carinhosos, mais atenciosos com o próximo. Porque nada aqui é nosso. Nada aqui é nosso. Até o caixão que nós vamos, quando nós vamos, alguém vai comprar para nós, às vezes não é com o nosso dinheiro, porque nós não sabemos o dia da manhã. Não importa as riquezas, grandezas, a fama. Não importa nada que nós tenhamos. Nós não sabemos o dia da manhã. Às vezes hoje estamos aqui embaixo, amanhã podemos subir na vida, mas não importa. Nada justifica nós deixarmos, nós nos esquecermos dos outros, não justifica nós sermos maus, não justifica. Pessoal, nós temos que pensar muito antes de tomar certas decisões por causa da nossa ganância. O que eu experienciei no sábado passado, eu fiquei lá. Eu fiquei a pensar, a morte é uma coisa que todo mundo vai ter que experimentar. Mas ninguém volta para dizer, olha, eu estou aqui no inferno. Não faça isso. Olha, eu estou aqui no céu. Façam isso. Eu sempre fiz o bem. Mas reparemos uma coisa, pessoal. Nesse mundo, nós já conseguimos ver, tem uma passagem bíblica da Bíblia que diz, dos seus frutos tu o conhecerás. Não é? Quando uma pessoa pratica o mal, muita gente às vezes diz assim, esse vai para o inferno. Esse vai para o inferno, esse aqui, o caminho dele é no inferno, esse vai para o inferno. Por quê? Por causa das maldades que aquela pessoa pratica. Mas nós nunca podemos dizer, essa pessoa vai para o inferno. Nós temos que orar por aquela pessoa. Para que Deus tenha piedade daquela pessoa, né? E para que aquela pessoa se volte a Deus e que Deus, na sua misericórdia, lhe receba, lhe aceite e lhe perdoe. Então, pessoal, a vida é um sopro. A vida nem nos pertence. Nada nos pertence. Olha, eu cada vez que fico mais em love, em amores com Jesus, cada vez que eu quero lhe conhecer mais,
Não me apetece comprar nada, pessoal. Não me apetece comprar nada, nada, nada. Vocês já repararam que isso acontece muito comigo? Eu estou a falar por mim, não sei de vocês. Já repararam que, às vezes, quando vocês viajam, a pessoa fica com medo. Ou tu ficas assim, epá, vou viajar, vou passear, né? Vou viajar para outro país e quê? Mas ao mesmo tempo, tu ficas assim. Você deixa tudo para trás. Tu vais viajar, deixaste tudo para trás. Deixaste uma casa, deixaste um carro, deixaste o dinheiro na conta, deixaste o teu emprego, saíste, né? Vais de férias, deixaste as tuas plantas, se calhar o teu animal, os teus bens, mas tu vais viajar. E tu não podes levar a tua casa contigo. Tu não podes levar nada contigo. Por quê? Porque tu só podes ir tu e a tua mala. É uma viagem que tu vais fazer. Tu não podes dizer, olha, vou viajar, vou para Jesus. Hoje vou ter com Jesus, vou viajar. Jesus, estás aonde? Eu estou a vir. Tu não podes fazer isso. Mas tu podes preparar o teu caminho aqui na terra para te encontrares com Ele um dia. Praticando bem. E não ter medo quando estiveres a viajar, porque a gente não sabe às vezes quando vai e se volta. Por isso é que Jesus disse, não acumuleis riqueza na terra, mas sim no céu. Porque as riquezas que você for acumulando no céu, aqueles tesouros lá serão teu para sempre. Quais são esses tesouros? Tudo de bom que você faz, o próximo. Tudo de bom que você faz para o próximo. Falas bem do próximo, não fazes fofoca do próximo, não mandas um vídeo que alguém fez para o outro que é para estar a falar mal de ti. Tem pessoas que fazem isso por maldade, porque lhes satisfaz. Porque eles não podem ver ninguém contente, lhes incomoda. Então, eles passam o teu vídeo para as outras pessoas para poderem falar mal do teu vídeo, para poderem falar mal de ti, porque você não pode ser uma pessoa alegre. Quando você está alegre, incomoda muita gente. Então, nós estamos num mundo espiritual, tudo é espiritual. É uma batalha espiritual, por isso é que nós temos que estar sempre a orar. Nós temos que estar sempre a orar, vigiar, orar e jejuar. Porque também quem faz o bem sofre. Geralmente quem faz o bem é que mais sofre. Quem faz maldades, ele não sofre. Por quê? Porque ele tem o demônio, tem o diabo que lhe encobre, né? Ele tem o chefe dele, o pai das mentiras. Geralmente cobre os bandidos. E há aqueles que fazem mal. Eles têm os capangas deles. Mas aquele que faz o bem é sempre perseguido. Mas eu vos digo uma coisa, irmãos. Pratiquem sempre o bem. E não olhar a quem. Não se arrependam. Porque Deus vê. Às vezes não é preciso a gente publicar, eu ajudei o fulano, ajudei. Às vezes a gente faz, se a gente fizer, né? Podemos até fazer para alertar as outras pessoas que tem pessoas a sofrer, a passar fome e que precisam de ajuda, mas não para querer se vangloriar, ok? Não fazer para se vangloriar, porque nós devemos glorificar a Deus, não a nós próprios. Ok, pessoal? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aí no vídeo o que é que vocês acham. Eu achei muito giro. Foi profundo. E nunca vou esquecer. Um bem-aja a todos. Fiquem bem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.